Caríssimo irmão, caríssima irmã, alegria e paz. Vamos escutar a proclamação do Evangelho do 21º domingo do tempo comum para iluminar a nossa vida. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutavam disseram: "Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: "Vós também vos quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o texto do Evangelho que a liturgia deste 21º domingo do tempo comum nos propõe mostra a reação negativa de muitos discípulos que murmuravam, não aceitavam as exigências apresentadas por Jesus para aqueles que queriam segui-lo na condição de discípulos. De fato, aquele que quisesse seguir o Mestre deveria renunciar a tudo, deveria crer de verdade, cultivar a fidelidade e perseverança, arriscar e não olhar para trás. Diante de tais desafios, muitos desistiram. Jesus assegura-lhes, no entanto, que não está a aportar-lhes ou a apresentar-lhes um caminho de fracasso e de morte, mas sim um caminho que leva à glória e à vida eterna. Jesus mostra que os seus seguidores não devem buscar a glória humana, não devem visar o poder, as honras, a satisfação fácil das necessidades materiais mais básicas. Conscientes de que alguns discípulos andavam atrás dele pelas razões erradas, Jesus até sabe que um deles o vai trair e entregar nas mãos dos líderes judeus. No entanto, mantém-se tranquilo e sereno, sem fazer nada, no respeito absoluto pelas opções de cada um. Limita-se a apresentar a sua proposta radical e exigente, mas bela e transformadora também, e a esperar que cada discípulo faça a sua opção com toda a liberdade, sabendo dos desafios, sabendo das renúncias, cada um livremente deveria decidir. A missão de Jesus é apresentar a proposta salvadora do Pai a todos os homens e mulheres. Quem a acolhe, liga-se a Jesus e passa a integrar a sua comunidade. Esses receberão vida em abundância. Pedro acolhe a proposta de Jesus, aceita segui-lo, reconhecendo que somente o Mestre tem palavras de vida eterna. Pistas do Evangelho para iluminar a nossa semana. Como nós acolhemos
as orientações apresentadas por Jesus para aqueles que querem tornar-se seus discípulos. Nós reconhecemos que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus? Estamos dispostos a renunciar? Estamos dispostos a entender que o seguimento de Jesus exige total disponibilidade, total desprendimento? Vamos pensar, vamos refletir. Mas hoje, último domingo do mês de agosto, nós lembramos da vocação do leigo, da sua vocação. Você que exerce na igreja um ministério, que presta algum serviço na igreja. E também na sociedade enquanto católico, cristão comprometido. Saiba que os leigos são cristãos que têm uma missão especial na igreja e na sociedade. O leigo, pelo batismo, recebe essa vocação, que deve vivê-la intensamente a serviço do reino de Deus. Na igreja existem as diversas vocações: a sacerdotal, a diaconal, a religiosa e a leiga. Todas são muito importantes e necessárias, pois brotam do batismo, fonte de todas as vocações. Dentro da comunidade eclesial, os leigos encontram-se na linha mais avançada da vida da igreja. O Papa Francisco, falando sobre os leigos, diz assim: demos graças a Deus pelos leigos que arriscam, que não têm medo e que oferecem razões de esperança aos mais pobres, excluídos e marginalizados. E completa: os leigos estão no coração do mundo e têm um papel chave para transformar a sociedade. Por isso, os leigos são chamados a colaborar no governo paroquial e diocesano, participando de conselhos pastorais e econômicos. Minha gratidão a todos os leigos que prestam serviços nas paróquias, particularmente aqui na Basílica do Bonfim. Nosso abraço e a nossa gratidão.